Seja bem-vindo à celebração online aqui da Igreja Batista de Brookfield. É um prazer ter você aqui conosco. Se você já teve a oportunidade de participar conosco presencialmente, agora sim, depois do coronavírus e todas essas coisas de pandemia, é um prazer ter você outra vez. Se você tem nos acompanhado simplesmente online, é ótimo ter você aqui. Eu tenho a impressão de que essa nossa companhia online vai permanecer por muito mais tempo que Deus nos permitir estar juntos aqui. É uma grande alegria para a gente poder estar juntos, poder celebrar, e eu tenho absoluta certeza de que Deus vai continuar falando aos nossos corações. A gente está começando uma nova série hoje chamada Metamorfose, e a realidade é que nós todos estamos enfrentando momentos, situações, coisas totalmente diferentes daquilo que nós estávamos acostumados até bem pouco tempo. Há poucos meses, nós vivíamos situações, nós vivíamos momentos que não temos mais certeza de que serão da mesma maneira. Uma coisa que a gente tem por certo, embora a gente não tenha muitas coisas por certo, mas uma coisa que a gente tem por certo é que nós estamos vivendo uma grande mudança. Essa é a realidade. Nós estamos vivendo um tempo de mudança, nós estamos vivendo um tempo novo e não há nada que a gente possa fazer diferente para mudar essa coisa. Não há nada que a gente possa fazer diferente para que nós tenhamos condições de voltar a um modelo anterior. A realidade é que depois desta fase, as coisas não serão mais como antes. Não há como fazer da mesma maneira como nós fazíamos há 3 meses, há 4 meses, dependendo do lugar de onde você está. Se você está aqui nos Estados Unidos, no mesmo lugar que eu estou, há pouco mais do que 3 meses, alguns outros lugares um pouco mais de tempo, outros menos, mas a realidade é que nós não teremos mais coisas da mesma maneira, coisas como era antigamente. Talvez o que a gente pudesse dizer é que o que nós estamos experimentando é uma metamorfose. Uma metamorfose. E embora a gente possa aplicar a ideia de metamorfose como simplesmente uma mudança, nós podemos aplicar nas nossas vidas o que essa mudança faz. Nós já não vamos mais ser da mesma maneira. O nosso modo está mudando, a nossa estrutura está mudando. Aliás, a palavra metamorfose, segundo o dicionário, é um substantivo feminino que na biologia ele significa uma mudança relativamente rápida e intensa de forma, estrutura e hábitos que ocorre durante o ciclo de vida de certos animais. É curioso, porque talvez a gente pudesse dizer, embora nós estejamos vivendo uma mudança, não necessariamente essa mudança ela está sendo intensa da nossa forma. Depois de alguns meses, só em casa, comendo, a forma de muitas pessoas, com certeza, está mudando. Mas a nossa estrutura e hábitos estão sendo mudados. E eu fico pensando, como é que a gente pode aplicar esse mesmo tipo de situação no nosso relacionamento com Jesus Cristo, uma vez que nós somos seguidores de Jesus Cristo? Talvez você não seja ainda um seguidor ou uma seguidora de Jesus Cristo, o que, aliás, eu te encorajaria a se tornar, porque é a melhor coisa que alguém pode fazer. Mas nós temos uma história para hoje, e nessa primeira rodada da nossa série, e é a história de 2 profetas. Na realidade, é a história de um profeta chamando um outro. E eu acho interessante isso, é o chamado que a gente tem do profeta Eliseu, está no primeiro livro dos Reis, capítulo 19, o texto continua dizendo o seguinte, que Elias encontrou Eliseu, filho de Safate. Uma coisa interessante para a gente poder pensar, sempre que você vir alguma coisa na Bíblia, que dê nome, que dê ideias de genealogia, qualquer pensamento, são pessoas que fizeram algum tipo de diferença, são pessoas importantes. Na realidade, o texto diz que Eliseu, filho de Safate, estava arando com 12 parelhas de bois. É interessante isso aqui, é importante para a gente, é importante para você e é importante para mim prestar atenção nisso, porque isso nos vai dar uma grande indicação de que tipo de pessoa que era Eliseu. 12 parelhas de bois. Esse era um formato comum naquela época, na cultura que eles viviam,
de trabalhar, de arar a terra, de 2 a 2 nos bois, prendendo ali o arado, aquela coisa para poder cavar sulcos na terra, de forma tal que eles pudessem preparar para plantar e, obviamente, deixar a terra no formato adequado, não só para o plantio, mas para que o plantio fosse bem sucedido. E isso aqui é importante para a gente, porque não era comum as pessoas terem esse tipo de quantidade de coisas, e tudo nos indica de que, pela história, você vai acompanhar comigo a história, de que, provavelmente, esses bois, essa terra, essas coisas pertenciam à família de Eliseu. Ele era alguém especial. Alguém especial. Não era uma pessoa qualquer, não era alguém que não tinha um nome, não era alguém que não tinha posses, não era alguém que estava simplesmente à margem da sociedade. E, na realidade, o que eu quero e o que você precisa entender agora é que você é uma pessoa especial. Você é uma pessoa capacitada com coisas, com algo que Deus deu exclusivamente para você. Você não é uma pessoa qualquer, você é alguém especial. E, na realidade, a gente vai descobrir que essas coisas que Eliseu tem, a gente vai descobrir que esses bois, essa terra, esse relacionamento, todas essas coisas ele vai deixar para trás, ele vai perder. E, na realidade, a importância de ver que ele tem algo especial é que a gente para e pensa nisso aí, mas ele está deixando essas coisas para trás. E você, que é alguém especial, a minha pergunta para você é o seguinte: o que você tem a perder? E talvez você olharia e dizia: Flã, eu não tenho nada a perder, eu não sou pessoa rica, eu não tenho muitas posses, ou talvez você seja uma pessoa rica, com muitas posses, e você olha para essas coisas e diz: eu tenho muitas coisas a perder. Independente de em qual classe social que você se encontra, a realidade é que você tem muitas coisas de valor. Família tem valor, amigos têm valor. Não só a família no contexto de pai, mãe, mas os seus filhos, o seu cônjuge. Todas essas coisas têm muito mais valor do que qualquer conta bancária que alguém pudesse ter, ou você trocaria uma parte do seu corpo, um braço, a mão, uma perna, por algum tipo de valores financeiros. O que você tem vale muito mais do que qualquer tipo de valores financeiros. O texto continua dizendo que ele estava conduzindo a 12ª parelha. Está por último. De 12 parelhas de bois, ele está justamente na última delas. Isso é interessante para a gente. Muitas coisas a gente poderia pensar. Os estudiosos, eruditos, não só do estudo bíblico, mas eruditos da época em que Eliseu viveu, da época em que Elias viveu, uma das coisas que se diz com muita precisão, porque diversos estudiosos falam o mesmo assunto, é que naquela ocasião, naquela situação, alguém se considerar inferior ao outro era parte de alguém bem educado. No caso de Eliseu, alguém bem educado, mas na realidade não só isso, mas um grande destaque a gente poderia dar não só para a humildade de Eliseu, mas também pela responsabilidade que ele demonstrava. Ele estava por último por considerar outras pessoas superiores a ele mesmo, embora muito provavelmente os bois, a terra, a plantação era toda da família dele, mas ele estava por último, não só num símbolo de humildade, mas como responsabilidade. As coisas que estão acontecendo ali, as pessoas que estão ali, ele sabe, ele está vendo, e isso é importante para a gente, porque alguém que é chamado, e Eliseu vai ser chamado daqui a pouco, no reino de Deus, é alguém que precisa apresentar esse tipo de qualificação, esse tipo de característica, humildade e responsabilidade. A minha pergunta para você é o seguinte: você é alguém que tem essas características? Porque você é chamado, você é chamada por Deus. E se você não carrega com você mesmo, com você mesma, essas características, a sua vida se torna um pouquinho complicado. O texto continua dizendo que Elias o alcançou e lançou sua capa sobre ele. É curioso isso.
Porque nos dias que nós vivemos, século 21, não é comum esse tipo de situação. Alguém passa e joga uma capa, joga um casaco, joga um sobretudo sobre uma outra pessoa. Isso pode dar até briga, dependendo da situação. Ninguém é acostumado no século 21 com esse tipo. De novo, uma outra situação interessante para a gente. Naquela ocasião, alguém jogar a capa sobre uma outra pessoa significa que estava adotando, talvez como filho. Significa que alguém que estava buscando proteção ou oferecendo proteção a quem ele estava jogando a capa em cima. Alguém que estava se tornando tutor de uma outra pessoa. Isso naquela época também, e naquela cultura, era um sinal de chamado. Um sinal de chamado, alguém que está sendo chamado, alguém que está buscando uma nova discípulo. Isso é importante porque isso é exatamente a mesma coisa que aconteceu comigo e essa é exatamente a mesma coisa que acontece e que aconteceu com você também. Com você também. Você foi chamado, Deus colocou o seu Espírito dele, sobre a sua vida. Se você tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você tem o Espírito de Deus na sua vida. Você é possuído pelo Espírito Santo de Deus, ele ocupa um lugar na sua vida. Ele ocupa um lugar especial na sua vida. É uma unção de Deus sobre a vida de alguém. E é curioso, porque embora Elias jogue essa capa sobre Eliseu, nesse símbolo, nessa simbologia de chamado, todas essas coisas, a gente não vê uma unção formal, embora Deus tenha falado isso com Elias. Elias estava, poucos momentos antes do texto onde a gente começou a ler, ele estava numa caverna, reclamando, numa gruta, reclamando com Deus, dizendo que só ele tinha ficado servindo ao Senhor, só ele tinha ficado para honrar, para engrandecer o Senhor, só ele tinha ficado sem se dobrar diante de falsos deuses, e Deus fala com ele, não Elias, não é dessa maneira não, na realidade, Deus fala com Elias assim, volte pelo caminho de onde você veio, e vá para o deserto de Damasco, chegando lá, olha o texto, chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Isso é uma coisa importante, porque nessa primeira fase, é um primeiro mandato de Deus para Elias, de ungir alguém que não tinha nem nada a ver com o povo de Israel. Unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, ele diz, unja também Jeú, filho de Nissi, como rei de Israel. Unja como rei de Israel. E por último ele fala, unja Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, para suceder a você, e agora não é como rei, mas é como profeta, para suceder a você como profeta. Eu me lembro da ocasião, eu estava assistindo uma dessas séries da Netflix, e uma série que é interessante, eu gostei, e assisti, achei legal, a série da Crown, não sei como é que é o nome dela em português não, mas fala não só da coroação, mas parte da vida da rainha da Inglaterra, e eu me lembro naquela série, quando chegava no momento específico da coroação, a menção é uma menção de um texto bíblico, e a música é uma música que mencionava justamente a ideia de um texto bíblico, de um momento específico em que Salomão, filho de Davi, foi ungido como rei em Israel. E menciona exatamente o sacerdote que estava lá, o profeta que estava lá, e eles ungem Salomão como rei. Zadok, sacerdote, Natã, o profeta, unge Salomão como rei. E aí eles fazem um destaque que eu acho interessante, na realidade é o mesmo destaque que a gente vê na palavra de Deus, que há 3 classes de pessoas que são ungidas: profetas, sacerdotes e reis. Esse tipo de pessoa, essas classes de pessoas, eles não são escolhidos, eles não são votados, eles são ungidos.
Eles são ungidos. Isso é importante para a gente poder observar que em toda a história bíblica, nós vamos ver a história dos profetas, nós vamos ver a história de reis, nós vamos ver a história de sacerdotes, são ungidos. São ungidos, não são votados, são ungidos. Presidentes são votados, primeiros ministros são votados, senadores, deputados, governadores, prefeitos são votados, mas profetas, sacerdotes e reis, esses são ungidos. E sabe qual a coisa interessante para você e para mim? Você é ungido de Deus. Olha o que diz o texto de 1 João 2, verso 20. Vocês têm uma unção que procede do santo, não é uma unção qualquer, é a unção do santo Deus. Você é uma pessoa que está na presença de Deus, você foi classificado, você foi escolhido e na realidade você foi ungido por Ele, porque profetas, sacerdotes e reis são ungidos de Deus. Você é profeta de Deus se você tem Jesus na sua vida, você é sacerdote de Deus se você tem Jesus na sua vida, e na realidade, de uma certa forma análoga, você reina, porque o que a palavra de Deus fala a respeito de nós, como servos do nosso Senhor, como servos de Deus, como co-herdeiros de Cristo, naquilo que Ele tem. Cristo é a cabeça, nós somos corpo, e se a cabeça reina, o corpo reina com, nós somos co-herdeiros, nós somos participantes do reinado de Jesus Cristo. Você foi escolhido, não se esqueça disso, você é ungido de Deus, você tem a unção de Deus na sua vida, você passou por uma metamorfose, você já não é mais aquela mesma pessoa, você já não é mais da mesma maneira, Deus te transformou, Deus te ungiu, Deus te separou. O texto continua dizendo para a gente que Eliseu deixou os bois e correu, eu acho bonito isso, correu atrás de Elias. Não só ele estava ali naquela empolgação, sabendo o que estava acontecendo, mas ele corre, ele vai na sua visão, entendendo exatamente o que estava acontecendo, ele entende o chamado do profeta de Deus na vida dele, ele corre atrás de Elias. A gente já falou que algumas coisas que tinha na vida de Eliseu, são coisas que tem na vida de todos aqueles que estão chamados, e talvez agora a gente pudesse, além de humildade, responsabilidade, acrescentar agora também prontidão. Prontidão, alguém que está pronto, alguém que está vivendo, sabendo que quando Deus chama, eu preciso agir, eu preciso movimentar. E eu penso e me pergunto, e eu quero perguntar para você também, você tem prontidão? Você está pronta, você está pronto a agir quando Deus te chama, quando Deus te convoca, quando você sabe e já percebeu que a unção está sobre você? Se você tem Jesus Cristo na sua vida, você tem a unção de Deus em você. Você passou por uma metamorfose, você já não é mais da mesma maneira, você já não é mais o mesmo. Eliseu disse a Elias: deixa-me dar um beijo de despedida. Repare bem, ele está certo de que a vida dele já não vai ser mais daquele mesmo modo. Ele está dizendo, deixa eu despedir, eu não quero mais, eu sei que eu não vou mais estar aqui, mas deixa eu despedir, deixa eu dar um beijo de despedir do meu pai, minha mãe. Ele disse, então eu irei contigo, eu despeço deles e eu vou contigo, eu despeço deles e eu vou caminhar contigo, porque eu sei. Nesse ato é o que Eliseu está dizendo, eu sei que eu não vou mais voltar aqui, que a minha vida não vai ser mais desse mesmo modo, que a minha vida não vai ser mais dessa mesma maneira. A realidade é que você vai descobrir que metamorfose é sem volta. Não tem como você voltar à forma anterior. Talvez o exemplo mais prático que a gente tem de metamorfose é a lagarta se transformando em borboleta, e não há como a borboleta entrar num casulo e voltar a ser lagarta. Você foi transformado, você foi transformada, não há mais como você voltar às coisas do passado. Se você consegue, por alguma maneira,
Pá, acende a anteninha, acende a luzinha e descubra que você precisa rever o seu encontro com Jesus Cristo. Metamorfose é sem volta, é sem volta. O texto continua, Elias dizendo, vá e volte. Ei, você pode ir, você vai lá, despeça do seu pai, dá o beijo nele, da sua mãe, mas volta. Respondeu Elias, lembre-se do que fiz a você. O que foi que ele fez? Quer lembrar de que ele fez? Jogou a capa por cima, ele chamou, ele foi convocado. Na realidade, quando Elias faz isso, quando Elias fala com ele, lembre-se do que eu fiz a você, em outras palavras, o que Elias diz é o seguinte, não se esqueça do seu chamado. Isso é o que ele diz em outras palavras, é o que ele fala, não se esqueça do seu chamado, não se esqueça do seu chamado, isso é o que eu falo para você também, ei, não se esqueça do seu chamado, Deus te chamou, Deus te tirou das trevas e te colocou na maravilhosa luz, talvez você vai precisar ir a algum lugar, despedir de alguém, fazer alguma coisa, mas não se esqueça daquilo que Deus te fez, não se esqueça do seu chamado. O verso 21 diz o seguinte, que Eliseu voltou. Eliseu voltou. Isso é importante, e eu penso, quando eu leio isso, eu penso dessa maneira. A palavra de alguém que tem chamado de Deus, ela precisa valer. O que eu falo, precisa valer. O que você fala, precisa valer. Se a sua palavra não tem valor, talvez para você mesmo, talvez para você mesma, se a sua palavra é uma palavra mentirosa, se a sua palavra é uma palavra que não se cumpre, se a sua palavra para um é sim e para aquela mesma situação para outro ela é não, você precisa mudar. Você precisa mudar. Eliseu apresenta aquelas características que a gente falou, de humildade, de responsabilidade, de prontidão, e agora você pode acrescentar mais uma aí também que ele apresenta, compromisso. Compromisso. Humildade, responsabilidade, prontidão e também compromisso. Você passou por uma metamorfose. Essas coisas precisam estar na sua vida. E se elas não estão ainda, você precisa trabalhar. Você precisa modificar. Você precisa modificar. Eliseu não só voltou, mas ele voltou e apanhou a sua parelha de bois e os matou. Olha o que está acontecendo. Apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e deu ao povo. E eles comeram. Fez um churrasco, né? Um belo churrasco, dá ali para o povo, ele está preocupado com as pessoas que estão ali, mas uma coisa que você pode ver é que ele tá rompendo as suas oportunidades de volta, talvez a gente pudesse dizer que o que ele está fazendo, ele está tendo certeza de que não só ele despediu do seu pai, não só despediu da sua mãe, mas que ele está pronto para não mais voltar ali, e o que ele faz, o exemplo do que ele faz, é para você e é para mim, talvez um bom parâmetro, uma boa sugestão do que a gente precisa fazer, e a atitude dele diz para mim o seguinte, quebre as pontes com o passado, quebre as suas pontes com o passado, porque se você mantiver algum tipo de ponte com o seu passado, você vai querer voltar ali, você vai querer saber o que está de volta lá no meu passado, o que mudou no meu passado, e você precisa quebrar pontes com o seu passado, e precisa renovar sempre, dia após dia, o seu compromisso com Deus, e viver sempre num padrão que você vá sempre se lembrar, eu tive uma metamorfose, eu já não sou mais o mesmo, não tenho mais a mesma forma, não tenho mais os mesmos hábitos, não sou mais da mesma maneira, eu sou uma nova criatura. Uma ocasião eu li uma frase, já faz alguns bons anos, e infelizmente tem muita divergência em relação a quem escreveu a frase, então não tem como dar os créditos à pessoa a quem merece,
né, os créditos, mas a frase continua, mesmo sem saber perfeitamente de quem é a autoria, continua tendo o mesmo valor, e ela diz o seguinte, que quando o seu passado te chamar, não responda. Quando o seu passado te chamar, não responda. Ele não tem nada de novo para você. O seu passado não tem absolutamente nada novo para você. Não tem coisas novas para você. Quando o seu passado te chamar, não responda. Não responda, eu estou indo para frente, eu quebrei as minhas pontes com o passado, eu queimei meus barcos, eu não volto mais, eu sou uma nova criatura e eu caminho para frente, porque eu passei por uma metamorfose. Eu passei por uma metamorfose. O verso 21 termina dizendo que depois ele partiu com Elias, tornando-se seu auxiliar. Formidável isso aí. Formidável como a Bíblia nos apresenta a história de Eliseu, o que ele estava fazendo quando ele foi chamado, muito provavelmente de uma família de posses, para moldes daquela época, naquela cultura, naquele lugar, provavelmente alguém muito rico, comparado com as pessoas que estavam à sua volta. Numa coisa totalmente diferente de quando a gente vê o chamado de Elias. Elias aparece na história do nada, ninguém fala nada a respeito dele, uma pessoa aparentemente de um histórico simples, de uma pessoa sem posses, e ele aparece sem nenhum tipo de recomendação, sem nenhum tipo de genealogia. O texto só começa dizendo o seguinte, que Elias apareceu ali. Elias chega na história e ele, sem nenhum tipo de anúncio, sem nenhum tipo de informação, ele aparece ali. E chega Eliseu, com todas as informações que nós temos, Eliseu se torna auxiliar de Elias. Aquelas características de humildade, de responsabilidade, de prontidão, de compromisso, aparecem na vida dele, mesmo sabendo que talvez ele estava agora, nesse momento, sendo auxiliar de alguém que materialmente seria inferior a ele, mas que tem a unção de Deus e que lançou sobre ele a unção de Deus. Ele corre atrás de Elias e agora ele se torna seu auxiliar. Esteja pronto, que a sua vida seja assim também, esteja pronto para cumprir a missão que Deus deu para você. Você passou por uma metamorfose, você é uma nova criatura. Se você já encontrou Jesus Cristo como Senhor da sua vida, você é todas essas coisas. Se você ainda não é um seguidor de Jesus, faça isso e esteja pronto, esteja pronta para cumprir a sua missão. E você talvez pode me perguntar, Flan, mas eu não sei qual é a minha missão. Talvez essa seja uma das perguntas mais valiosas que alguém tem. Talvez essa seja uma das perguntas que mais faz diferença na vida de alguém, porque você só vai conseguir realizar a missão que Deus deu para você quando você conhecê-la. E para que você conheça a missão que Deus deu para você, se você tem dúvida dela, se você tem incertezas em relação ao que se trata, você precisa estreitar mais ainda o seu relacionamento com Deus e com as pessoas que podem te orientar e te ajudar a chegar a essa conclusão. Porque é só assim que você vai ser uma pessoa de grande sucesso na presença de Deus, porque fazer nada não é uma opção. Fazer nada não é uma opção. E lembre-se que você não volta mais ao passado. Que o seu passado, ele serve simplesmente de experiências para você. E uma coisa interessante é que existem alguns estudos em relação a lagartas e borboletas, e talvez daquelas perguntas bem infantis, será que a borboleta se lembra que ela era lagarta? E num dos estudos que existem disponíveis aí, diversas instituições diferentes fazendo estudos semelhantes, mas um curioso e um dos que eu achei muito interessante é que na fase de lagarta, deram para a lagarta
um produto químico para poder cheirar, e quando ela cheirava, eles aplicavam um pequeno choque na lagarta. E daí um tempo, ela já não cheirava mais aquele produto quando estava ali, porque ela sabia que iria tomar o choque. De repente, quando se transforma em borboleta, apresentaram o mesmo produto para a borboleta, e a borboleta evitava aquele produto. Embora não se sabe ao certo se ela consegue saber o que acontecia com ela na fase de lagarta, mas a experiência que ela experimentou, a experiência que ela teve, ela guardou para si. Isso é a mesma coisa que acontece com você, é a mesma coisa que acontece comigo. As experiências do nosso passado nos servem para poder fazer o nosso futuro ser melhor e evitar coisas que possivelmente seriam problemas para nós. Lembre-se sempre, você não é mais o mesmo. Você passou por uma metamorfose. Deus te transformou. Nessa primeira rodada da nossa série, a metamorfose fala dessa ideia do seu chamado. E nas próximas semanas, Deus vai falar ainda mais conosco do que nós fazemos, agora que nós estamos nas mãos dEle. Senhor, nosso Deus e Pai, nós clamamos a Ti, Senhor, que o Senhor abençoe cada um de nós, as nossas vidas de forma tal, Senhor, que nós possamos entender o nosso chamado na Tua presença e viver uma vida nova, Senhor, porque nós fomos transformados por Ti, passamos por uma metamorfose, não somos mais os mesmos, somos uma nova criatura. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado e nosso eterno Salvador, nós clamamos que o Senhor nos ajude a viver os dias da nossa vida certos e prontos a cumprir a missão que o Senhor deu para nós. É o que nós oramos certos de que o Senhor está nos respondendo, porque oramos no nome do nosso Senhor e eterno Salvador, o Senhor Jesus. Amém. Semana que vem a gente continua nessa série e eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao seu coração.